diretamente do Rio Grande do Norte, recebamos com uma calorosa salva de palmas o senhor Anderson Salles. Bom dia. Bom dia do natalense é diferente, né? Já sabe que eu não sou daqui. Antes de iniciar, eu acho que a parte mais importante da minha fala aqui vai ser, de fato, o meu agradecimento. O seu Eider falou agora há pouco, né? Pleno sábado, lá em Natal estava uma chuvona braba, e aí eu chego aqui num solzão bom desse, e aí vocês poderiam, de fato, estarem numa praia, estarem aí com os amigos, aproveitando aí o início já do final de semana, e resolveram estar aqui, né? E isso mostra, os detalhes do dia a dia, das pequenas decisões que a gente vai tomando no dia a dia, mostram de fato aonde cada um de nós quer chegar, né? Enquanto muita gente já entende que, poxa, eu já sei de tudo, já faz 10 anos que eu estou no mercado, já faz 15 anos que eu atuo como RH, talvez vai ser mais do mesmo, eu não tenho mais o que aprender. Eu tenho particularmente 18 anos de supermercado, né? Vou entrar agora para o 10º, na verdade desde o meu primeiro emprego, quando comecei a trabalhar. Não sei o termo que vocês utilizam aqui, se também é bicicleta cargueiro, seu ainda. Aquela bicicleta que tem um caixotezinho na frente e um caixotezinho atrás. Desde o meu primeiro emprego que eu atuo em supermercado, né? Eu estou atuando na clínica aí há poucos anos, mas toda a minha experiência profissional, ela é dentro desse supermercado. E eu acho que não sei 10% do que a gente sabe que existe nesse mundo supermercadista, né? Porque é muita coisa. Todo canto que a gente vai, a gente aprende uma coisinha diferente. A gente ouve um termo diferente, entende um processo diferente que nós não conhecíamos até então. E então, assim, eu de coração aberto aqui vou procurar dar o meu melhor, como todas as vezes que eu procuro conversar com as pessoas, e de coração aberto eu sou muito grato aqui pela presença de quem escolheu estar aqui hoje, tá? E aí a gente vai de fato conversar um pouquinho. Por que eu trago para esse momento a ideia do RH preto no branco? Menos discurso, mais resultado. Porque geralmente quando a gente vai para um momento de RH, a gente sempre vê, de fato, em relação ao tema, muito do que a gente já vê. A gente geralmente, a palestra de RH, a gente vai falar de recrutamento e seleção, a gente vai falar de treinamento, a gente vai falar daqueles processos básicos, né, que por serem básicos não quer dizer que o processo ele seja menos importante, né, é importante destacar isso, mas que muitas vezes isso finda não atraindo de fato a nossa atenção, porque de fato a gente passa muitas vezes a entender que isso aqui eu já sei, isso aqui eu já faço. E aí, eu atuei por 12 anos como gestor de RH em uma rede de supermercados lá em Natal, e aí chegou um momento que poxa, o que eu vou fazer com isso aqui que eu estou vendo agora, né? Quando eu chegar segunda-feira lá na empresa, o que eu vou fazer com isso aqui que eu estou ouvindo? Como é que na prática, de fato, isso aqui funciona, né? Então, eu particularmente tiro aquela ideia de eu vou ministrar uma palestra, eu vou lá para dentro de uma empresa para conversar com os líderes. E, de fato, vai ser uma conversa. Porque muita coisa que a gente vai falar aqui, vocês já sabem. Eu só vou procurar olhar por uma ótica um pouquinho diferente, né? Entrar em alguns pontos que muitas vezes no dia a dia a gente pode findar deixando passar, né? A gente foca muitas vezes em determinados pontos. Então, assim, é a minha maneira de trabalhar. RH preto no branco. Fujo muitas vezes daqueles termos mais técnicos, e isso desde que eu comecei a atuar com RH, mais ou menos 11 anos atrás. Porque eu tenho entendimento de que o RH ele vive de resultado, e independente da área de RH ou qualquer outra área da vida, eu geralmente falo muito, inclusive até mesmo dentro do meu consultório quando eu estou lá clinicando. Nós não somos o que falamos, nós somos o que fazemos, né? O mercado de trabalho hoje ele é cheio de gente que fala bonito.
E vocês devem saber concordar, talvez, com isso, ou parte de vocês. Né? E aí eu não estou me referindo somente ao setor de RH. Eu estou todo dia dentro de 2, 3 empresas. Eu rodo dezenas e dezenas e dezenas de empresas. 90% delas supermercados. E como tem gente no mercado que fala bonito. E que se fizesse bonito como fala, a nossa área supermercadista era outra. Nós tínhamos uma outra realidade. E aí eu estou falando desde lá da... Como é? E aí eu falo desde pessoas que atuam na operação até pessoas que estão lá em cargos de gestão. E eu sou muito preto no branco. Nós não somos o que falamos, nós somos o que fazemos. Então, é a maneira que eu lido principalmente com esse tema. Você passa para mim, por favor. Aqui é um pouquinho, né? O Talvani já havia falado. Hoje eu atuo como consultor empresarial, atuo na clínica, atuo também dentro das empresas como consultor empresarial. Tenho uma especialização em gestão de equipes de alta performance e liderança. Então, meu foco hoje é muito liderança e gestão de equipe de alta performance. Atuo com saúde mental no trabalho, enquanto psicólogo. Hoje eu estou à frente de uma clínica lá em Natal, trabalhando as avaliações psicossociais, né, as adequações da NR01 com as avaliações psicossociais. E aí é um pouquinho do que eu faço lá em Natal e em outras cidades vizinhas lá no Rio Grande do Norte. 18 anos de experiência no varejo supermercadista, como eu falei, desde o meu primeiro emprego aí eu entrei no supermercado e acredito que eu não vou provavelmente sair mais, porque eu sou apaixonado pela área. E mais de 10 anos atuando aí como gestor de RH, foram quase 11 anos aí atuando como gestor de RH de uma rede de supermercados. Então, um pouquinho aí do que a gente vai conversar. Geralmente eu trago que minha missão não é falar sobre RH, minha missão é falar sobre os resultados através das pessoas. Volto a falar, RH, assim como o gerente operacional, assim como os líderes e assim como a empresa vive de resultado. Né? Não somente de processos básicos. Você passa para mim, por favor, Diana? E aí a pergunta que eu queria fazer para vocês agora não sei se é bem simples para vocês, mas se o RH da sua empresa desaparecesse amanhã, ou seja, se você desaparecesse amanhã de dentro da empresa que você está, o que deixaria de acontecer? Se na segunda-feira vocês chegassem na empresa e não trabalhassem mais, o que deixaria de existir na empresa que vocês estão atuando hoje? Geralmente é a reflexão que eu gosto de iniciar para que a gente entenda se somente deixariam de existir alguns processos onde muitas vezes ali eu pego alguém lá e vou treinar para triar os currículos. Olha, eu sou o diretor da empresa, fulano aqui saiu, fulano saiu, não faz mais parte da empresa e eu vou te dizer aqui, olha, os pré-requisitos básicos aqui para criar currículo agora vai ser esse. A partir de tal idade até tal idade, precisa morar aqui pertinho do supermercado. Para essa vaga aqui a gente prefere sexo masculino, para essa aqui a gente prefere sexo feminino. Olha, para olhar o ponto, fulano, vem cá. Para olhar o ponto, tu vai fazer isso aqui, ó. Tu vai clicar aqui, tu puxa o espelho de ponto aqui, tu vai olhar quem chegou atrasado, tu vai olhar quem ultrapassou o horário de almoço. Aqui tu gera uma advertência disciplinar para quem se atrasou. Então são esses processos básicos que irão sumir apenas com a sua ausência lá da empresa que você está trabalhando? Ou de fato, o que iria deixar de existir com a tua ausência seria a falta de desenvolvimento das pessoas, a formação da liderança, o fortalecimento da cultura organizacional, o engajamento, a sensação de pertencimento da equipe, das equipes, dos setores, a alta performance que alguns colaboradores eles demonstram ter todos os dias. O que iria faltar com a ausência de vocês? Seria algo voltado somente para os processos básicos que fazem a empresa abrir a porta todos os dias e sobreviver? Ou seriam situações que fazem não somente a empresa sobreviver, mas fazem a empresa crescer de fato? O que iria faltar com a ausência de vocês?
E aí geralmente eu falo, o RH, o valor do RH não está no que você faz, ele está no que deixa de existir sem ele. O que deixaria de existir sem o setor de RH da sua empresa hoje? E aí vai voltar lá para aquela situaçãozinha que é até clichê, né? A gente vê tanto, a gente vai entrar na rede social, no Instagram o tempo todo, né? RH operacional versus RH estratégico. O que é ser um RH estratégico? O que é ser um RH operacional? E aí, de fato, muitas vezes a gente até se cansa, né? De ficar ouvindo a mesma coisa. Mas muitas vezes a gente se cansa de ouvir, mas a gente não está fazendo de fato como realmente deveria fazer. Eu estou de fato dentro da empresa fazendo os processos básicos de sobrevivência da empresa, ou eu estou de fato fazendo os processos que vão fazer o negócio como um todo crescer? Eu estou gerando valor ao meu trabalho, eu estou gerando de fato valor ao setor que eu estou atuando, né? Então é a pergunta que geralmente eu gosto muito de fazer de início, né? Quando eu estou conversando com profissional de RH. E era essa perguntinha que eu queria deixar aí na cabecinha de cada um de vocês, tá? Talvez não sei, mas por não ser aqui do Ceará, eu tenha preparado um material que não vai servir muito para vocês, porque eu acho que aqui ninguém tem dificuldade de contratar gente, né? Que nem lá em Natal. Acho que aqui é tranquilo, né, seu William? As meninas do recrutamento aí da Dr. Richard é tranquilo, né? Preencher as vagas aqui. Então eu trouxe me baseando na realidade lá do Rio Grande do Norte. Aí eu acho que eu me perdi um pouquinho na apresentação, porque eu acho que aqui deve ser bem mais tranquilo, né? Eu estava vendo, eu tenho muita gente de RH no Instagram, e eu estava vendo uns memes no Instagram esses dias, aí eu vi muita gente postando de RH, né? Tem gente que está preocupado com o Dia dos Namorados. Tem gente que está preocupado com o São João, eu estou preocupado com as vagas que eu tenho que preencher. Mas não sei se aqui no Ceará é do mesmo jeito. Então, possa ser que eu me perca um pouquinho aqui nas palavras, porque talvez vocês não tenham. Alguém aqui tem dificuldade em contratar, por exemplo, açougueiro? Tem também? Mas padeiro não. Padeiro é mais tranquilo. Encarregado, gestor de área, líder, é difícil aqui? Gestor, para ter gestor bom, né? Ninguém aqui tem aquele gestor que você diz assim, mas por mim eu não estava nem mais aqui, tem? Então acho que talvez sirva um pouquinho aqui o que a gente vai conversar, porque eu acho que o problema não é mais só lá em Natal, não. Isso me deixa até aliviado, o sofrimento de vocês também, porque não é só meu. A gente divide a carga junto. O que eu quero trazer com isso? A escassez de talento, ela é real. Né? Essa queixa nossa de, caramba, hoje está difícil contratar gente, viu? Meu amigo, quando eu comecei a atuar em RH, mais ou menos 11 anos atrás, quando eu precisava contratar um operador de caixa, eu pegava 4, 5 currículos, fazia o processo e eu conseguia tirar a pessoa. Quando eu saí da rede de supermercado lá em Natal, há 2 anos atrás, para eu contratar um embalador, eu chamava em torno de 20, 25, 30 pessoas. E ainda era difícil. Porque daqueles 20, 25, 30 que a gente liga um dia antes e confirma, no dia vem 5. E parece que aqueles 5 que vem é só aquela nata, né? Parece que aqueles que a gente olha às vezes assim, eu vou fazer porque os bichinhos estão aqui e eu não vou mandar ninguém embora, eu vou passar a tarde com eles aqui e vou fazer o processo, né? Porque eu já não tenho nada para fazer, né? Porque o RH geralmente não tem muita coisa para fazer. Dificuldade em contratar, escassez de mão de obra, aí vai para o gancho de alta rotatividade, mudança nas expectativas, e aí em alguns momentos a gente finda encontrando um RH que não se atualizou, que não entende hoje ainda qual a expectativa real das pessoas. Anderson, mas eu enquanto RH, eu sei que sim. Mas muitas vezes o diretor, que é quem dá lá a palavra final, não sabe.
E a gente não consegue ter poder de argumentação suficiente para fazer ele ter o mesmo entendimento que você. Porque às vezes você quer atualizar processo, às vezes você quer atualizar o setor, às vezes você quer implantar algo novo, ou seja, assim, antes eu fico de mão atada, porque eu falo, mas entra no ouvido e sai no outro. Ele disse que sempre foi assim. E que eu me vi. Às vezes é isso que acontece, né? A gente, eu coloquei RH desatualizado, mas muitas vezes a gente tem um RH sim que tem. Aqui não é RH a pessoa, é o setor. Porque às vezes a pessoa RH entende que precisa atualizar processos, que precisa ajustar alguns pontos, mas muitas vezes não consegue, porque sozinho a gente não consegue nada. Nós somos um colaborador dentro da empresa como qualquer outro. Né? Nós não temos muitas vezes o poder de decisão final. Né? O mercado mudou, o RH da sua empresa mudou junto. O que eu tenho que fazer enquanto RH para que o meu diretor, para que os meus gestores, para que o meu superior entenda que essa mudança ela existe, que a dificuldade ela existe, que de fato hoje muitas vezes a escassez de mão de obra existe, que muitas vezes o profissional qualificado ele existe. O que eu tenho que fazer para mudar a realidade da minha empresa? O que vai fazer eu diminuir um pouquinho mais o meu gasto de energia, que muitas vezes 80% da energia que eu tenho, que era para criar coisas para o RH e gerar um valor para o meu setor, eu estou somente fazendo processo seletivo. Eu estava ministrando uma palestra sábado passado lá em Natal, não era no supermercado. E aí a moça do RH estava falando para mim, mas só que eu não consigo fazer outra coisa. Porque todo dia sai gente e todo dia entra gente. Eu disse, os 30 dias do mês, assim, os 30 dias do mês. A gente não pode considerar isso como algo normal. Quando a gente vai para uma empresa, muitas vezes de grande porte, que é o setor de RH ele é extremamente estruturado, que aí a gente tem aquelas divisões dentro do setor, onde tem uma equipe que trabalha com recrutamento e seleção, uma equipe que trabalha com clima organizacional, uma equipe que trabalha lá com o processo lá de admissão do colaborador. Então, contempla isso, aí beleza, aquele profissional ele vai trabalhar com recrutamento e seleção. Mas quando você está dentro de uma empresa onde você não tem essa estruturação e você só consegue criar currículo, fazer entrevista e demitir, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais lá na frente, a gente não pode entender que isso é uma realidade normal de um gestor de RH. Não é para ser assim. Tem o gasto de energia e tem a própria, geralmente eu vou falar, né, a própria falta de bagagem, de know-how que você deixa de construir porque você está amarrado somente a um processo. Você não tem ganho de experiência, você não tem ganho de vivência fazendo uma única coisa só, um único processo, 10 anos da sua vida dentro de um setor tão dinâmico como é o setor de RH. E eu estou o tempo todo aqui repetindo o RH, né? E é isso que, obviamente, não tem relação com vocês que estão aqui hoje comigo nessa conversa. Tem muitos lugares que eu chego aí falando de RH e tem gente que... Eu já passei por uma situação que teve gente que só faltou bater em mim e dizer assim, isso aqui não é RH não, aqui é DH. Aqui é DHO, aqui não é RH não. Meu amigo, palavra bonita não vai dar resultado não. Não adianta tu dizer que tu trabalha no setor de DHO e quando o candidato chega para fazer um processo seletivo na sua empresa, você marcou de 3 horas e vai receber ele de 5 e às vezes 2 horas lá no sol quente. Numa quintura, se der no sol, mas numa quintura danada, passando 2 horas, que eu considero uma falta de respeito. Qual é a impressão que esse candidato passa a ter da sua empresa e sua quando você deixa 2 horas esperando para você fazer uma entrevista? Qual a impressão do candidato quando ele começa um processo com você hoje, dia 6 de junho, entre o mês de julho, e ainda está fazendo processo com você? E aí vamos para o colaborador, que já está dentro.
Qual a impressão do colaborador se o colaborador está passando por dificuldade dentro da empresa, de um conflito lá, seja com o líder, seja com outro colaborador, ele não tem ninguém dentro da empresa para conversar, porque toda hora que ele procura você diz que está ocupado e não pode conversar. Mas eu sou o DHO, porque aqui a gente se preocupa com as pessoas, nós somos aqui o desenvolvimento humano organizacional. Seja RH e faça o que precisa ser feito, e se preocupe com as pessoas, eu fico doente quando eu chego dentro das empresas hoje, e eu sei que algum de vocês aqui já falou, e eu muitas vezes falo, viu? Quando eu chego dentro das empresas, as pessoas dizem assim, eu estou desacreditado das pessoas. Anderson, o programa de estágio da Doutor Estágio não dá certo, porque os jovens de hoje não querem nada com a vida. Você está no setor errado e na profissão errada. Imagina eu, enquanto psicólogo, chegar aqui para você e dizer que eu não acredito nas pessoas. Imagina eu, enquanto gestor de RH, dizer que hoje em dia ninguém tem mais nada com nada. Existe parte, né? A gente sabe. Mas eu não posso generalizar. Se eu deixo de acreditar nas pessoas, eu tenho que pedir para sair do setor de RH. Porque se eu, enquanto RH, não acredito, quem é que vai acreditar? É o encarregado que a gente reclama dele todo dia lá dentro do setor, dizendo a ele que ele tem que desenvolver pessoas, que ele tem uma pessoa para substituir ele quando ele estiver de fora, quando ele estiver de férias. É nele que eu tenho que acreditar? Se nem, é ele que tem que acreditar, mas eu dizendo, se nem eu acredito, se eu que estou dentro do DHO não acredito nas pessoas, nós precisamos acreditar. Passaram 4, 5, 6 jovens aqui, a experiência não foi boa. No 7º ou no 8º talvez dê. A gente tem que tentar. Potencial ele não aparece em currículo, potencial ele aparece na oportunidade. Você passa para mim, por favor, Jonathan. A gente está procurando pessoa ou pessoas perfeitas? Eu trouxe aqui exigência excessiva, pouco desenvolvimento e talentos descartados. Qual o grau de exigência hoje está sendo de vocês na hora de contratar um colaborador para uma operação de caixa, para uma embalagem, para recuar uma mercadoria lá no abastecimento, para um setor de hortifruti? Qual o grau de exigência de vocês está sendo? Anderson, é o mínimo do mínimo, mas acredita, a gente não está achando. Eu fui contratado para iniciar uma consultoria no supermercado há aproximadamente 30 dias. E aí foi isso que eu escutei. Anderson, a exigência aqui é mínima. Mas você vai ter que fazer os processos daqui para ver se você consegue uma solução. Porque a gente não consegue achar mais nada de bom em ninguém. Tem casos? Tem. Não sei vocês, mas eu já fiz processo seletivo e não aconteceu somente uma vez. De na hora de fazer um processo seletivo de maneira remota, online, o candidato, quando ligou a câmera lá, estava sem camisa. É falta de noção, né, pra gente? Isso aí não dá para deixar passar. Eu recebi currículo com a foto do candidato lá, a foto ele tirou e colocou no currículo, a foto dele no quintal de casa, segurando uma vassoura. Era a foto do currículo dele, acredita, ele segurando a vassoura no quintal de casa. Acontece? Acontece. Mas o que é essa exigência mínima que eu digo estar tendo dentro da minha empresa na hora de contratar? Dentro dessa empresa que eu citei para vocês agora, que a pessoa do RH e o diretor falaram, olha, a exigência aqui é mínima, mas a gente não está encontrando ninguém.
Anderson, nós abrimos vagas, inclusive para estágio. Vê os rapazes e as moças novinhos aqui, mas eles não conseguiam nem falar. Eles tinham dificuldade de se comunicar, acredita? É o básico. E a gente talvez também já tenha dito isso, né? Eu já falei. E hoje eu não falo mais, por quê? Um rapaz e uma moça de 18 anos, porque vamos diferenciar o que a gente espera daquilo que é. Quando eu falo que a pessoa teve uma dificuldadezinha lá de se comunicar durante a entrevista comigo, eu digo assim, olha, a exigência é mínima. Se a gente olhar por outra ótica, às vezes a exigência está sendo o máximo. Se a gente fosse falar aqui, lá do chá da administração, lá de conhecimento, habilidade e atitude, comunicação, ela entraria em conhecimento, habilidade e atitude, sem pensar muito. Conhecimento é habilidade. Habilidade nada mais é do que uma capacidade adquirida. Tem lugar que eu vou que a pessoa diz, eu tenho uma facilidade tão grande de conversar, né? E as pessoas acham que a gente nasce assim, né? Que você, de repente, em um momento, fulano, tu tem uma facilidade tão grande de se comunicar, eu queria ser assim, igual tu. E acha que a gente já nasceu com um dom, com uma facilidade. É habilidade. A gente aprende. Quantos cursos e cursos tem fora de oratória? Se eu estou falando de uma habilidade, de uma capacidade adquirida, de uma possibilidade de aprendizado, por que não, às vezes, para uma atividade mais básica, um repositor, ele não vive trocando ideia, conversando o tempo todo com o cliente, diferentemente de um operador de caixa, diferente daquele que tem um contato mais frequente, porque o repositor está dentro de uma área onde o cliente ele vai lá na gôndola, na prateleira, ele pega o produto dele, às vezes ele vai ter uma dúvida ou outra com o repositor, mas ele não fica batendo papo. Por que o meu grau de exigência no primeiro momento para um jovem que nunca trabalhou, que nunca fez uma entrevista na vida dele, por que eu considero a minha experiência, quando eu falo o meu grau de exigência, melhor dizendo, porque eu acho que é muito básico se eu estou cobrando que ele tem uma comunicação fluida igual a minha, que atuo no setor de RH e que já faço isso todos os dias, e que já ministro treinamento, e que já... Procura desenvolver esse jovem, procura trabalhar, talvez a comunicação seja o único gap que ele tenha para uma atividade num primeiro emprego, para uma atividade mais básica. Mas talvez esse rapazinho, essa moça lá que ficou nervoso por ser a primeira entrevista, por nunca ter trabalhado, talvez quando tu colocar ele lá dentro do setor e botar alguém para acompanhar e para orientar ele vai ter proatividade, ele vai ter iniciativa, ele vai chegar no horário, tu vai poder contar com ele na hora que precisar fazer uma hora extra. Tu vai poder contar com ele para fazer uma atividade ali que muitas vezes a gente sabe que o setor do supermercado ainda não, o cara não fica só dentro de um setor. Talvez ele tenha tudo isso. Mas aí porque ele teve dificuldade de se expressar como você gostaria que ele se expressasse, está descartado. Falta de formação interna. Quantos processos de desenvolvimento pessoal e profissional existem hoje dentro da empresa que vocês estão atuando? A gente vai falar um pouquinho sobre isso lá na frente. Mas já deixo a pergunta. Quantos processos hoje, quantos programas hoje de desenvolvimento pessoal e profissional existem dentro da empresa de vocês hoje? Talentos descartáveis, aí eu já falei muito pegando o gancho, né? Às vezes a gente descarta uma pessoa porque tem, num primeiro momento, ele demonstra pra gente ali uma falta de habilidade de se comunicar melhor, de se expressar melhor, e a gente descarta e às vezes a gente perde não somente aquele gap de comunicação, mas a gente perde ali potencial de proatividade, de visão de carreira, né, de comprometimento, que hoje dentro do mercado também é escasso.
Dentro hoje desse nosso mundo supermercadista, tem gente hoje que sabe que tem vaga em todo canto. Aí o cara diz assim, eu queria mudar meu horário. Eu simplesmente agora quero acordar mais tarde. Me bota com o horário de fechamento, não tem como não. Tá certo, então me assunto. Quero trabalhar mais. O cara entende que o poder de escolher o horário de trabalho é dele, não é seu enquanto empresa. Gente pronta, estamos esperando profissionais prontos ou construindo os profissionais que precisamos? Eu dependo hoje único e exclusivamente do mercado para ter pessoas dentro da minha empresa. Porque, primeiro, o que é gente pronta? Eu fui apresentar o programa de estágio da Doutor Estágio. É uma empresa, não em Natal, é em outra cidade, já bem distante, na verdade, de Natal. E aí a pessoa do RH me ouviu, passando os olhos todos. Ela disse, Anderson, eu achei maravilhoso. O programa de estágio do Doutor Estágio iria agregar muito aqui. Mas infelizmente não vai dar certo. Eu fiquei sem entender. Poxa, a mulher começou, eu me empolguei todinho. Se a gente vai atingir aqui a cota máxima, aqui, vai botar um monte de gente para dentro. Aí no final a mulher disse, mas não vai dar certo. Mas por que, abençoada? Porque aqui o dono, o gerente, os encarregados, aqui você chama encarregado também, né? Aqui eles têm uma dinâmica diferente. Aqui eles só gostam de contratar gente pronta. O que é gente pronta? Tem experiência e está pronto? Porque eu cansei de contratar uma pessoa, olhando lá o currículo dele lá, caramba, o cara passou 10 anos nessa empresa, essa empresa aqui é referência em Natal, vou colocar para dentro, ela vai virar um encarregado daqui a pouco tempo. A pessoa sai com 45 dias para fazer tanta coisa absurda dentro de 45 dias. O que é estar pronto? Ter experiência não quer dizer que está pronto. O que é estar pronto para você? Se você pensa que nem eu, por que quando o teu encarregado vai lá e diz assim, não quero, eu quero gente pronta, não quero gente sem experiência não. Porque você se cala e passa lá o dia todinho tentando achar currículo debaixo da mesa, debaixo do chão, de gente pronta, porque o teu encarregado disse que só gosta de gente pronta. Faz essa pergunta para ele, o que é gente pronta para você? Ter experiência para você estar pronto é... Então vamos fazer o seguinte, vou botar uma pessoa com experiência dentro do teu setor, na hora que ele não tiver mais dado resultado, você vai continuar com ele. Porque você disse que experiência era o mesmo que estar pronto? Então eu estou contratando uma pessoa, está aqui, ó. Fulano está aqui, a admissão dele, analisamos o processo. O cara chegou aqui, ó, com 5 anos de experiência no setor de açougue. É o cara que você precisava. Você queria gente pronta. Você disse que experiência era estar pronto. Está aqui, ó. Pronto. Cuida lá dele e nunca vê na minha sala pedir para tirar esse cabo e dizer que ele não está dando certo. Porque ele está aqui. Eu estou lhe entregando do jeitinho que você pediu. Com experiência, prontinho. Está aqui. Não vamos engolir a ideia de gestores, de gerente que chegam para a gente e fazem a gente ter essa dor de cabeça toda de dizer que só querem gente pronto e achando que gente pronta é ter experiência, achando que experiência vai dar resultado. Só isso não vai. Então eu queria deixar aqui para a gente passar o próximo slide aqui, essa reflexão. O que é gente pronto, né? Porque essa obsessão por gente pronto. Por que a gente fala que o mercado está escasso de mão de obra qualificada, o mercado está escasso de gente para trabalhar, ninguém quer trabalhar no supermercado, é nosso discurso todos os dias, eu entendo porque eu estou dentro do supermercado todo dia. Mas se eu tenho hoje todas essas dificuldades, por que eu tenho tanta obsessão por gente pronto? Experiência é diferente de competência. Foi o que eu falei agora há pouco.
ter experiência não quer dizer que o profissional seja competente, não. Currículo é diferente de resultado. Tempo de empresa é diferente, é totalmente diferente de alta performance. Crie cultura e tire da cabeça de todos os colaboradores que você tem hoje que reclamam porque estão há 8 anos na empresa e nunca saíram do lugar, e Joãozinho com 2 anos foi promovido. Se você tem isso lá dentro da missão, visão e valores da sua empresa, a meritocracia, o reconhecimento, coloque em prática. Tire da cabeça. Meu amigo, aqui ninguém cresce por tempo de trabalho, não. É por performance. Então, tempo de empresa é totalmente diferente de alta performance. E tempo de mercado é diferente de capacidade de aprender. Empresas vencedoras, elas formam talento. Se hoje eu tenho dificuldade de mercado, se hoje eu tenho dificuldade de encontrar gente boa lá fora, se hoje eu tenho dificuldade de encontrar pessoas dentro do perfil que eu espero, eu formo talento. Eu vou desenvolver aquela competência, vou desenvolver lá aquela habilidade de comunicação, que eu estava falando há pouco tempo atrás, que o candidato entrou na minha empresa e ele tinha um monte de qualidade e só não tinha desenvolvido ainda a habilidade de comunicação e eu descartei ele. Eu vou contratar ele, se ele tiver todas essas competências, se ele tiver outras habilidades, eu vou desenvolver a habilidade dele de comunicação. Eu vou fazer ele aprender a se comunicar bem aqui. É aqui que eu, encarregado desse setor, é aqui que a gente vai fazer ele aprender a conversar com um cliente. A gente vai aprender. Constrói liderança. Né? Isso aqui eu estou falando de empresas vencedoras. As empresas comuns elas estão o tempo todo fazendo isso, disputando os mesmos talentos e esperando encontrar profissional pronto. Quando eu saio aqui de empresas vencedoras e vou para esse quadrinho aqui de empresa comum, aí é justamente quando o meu discurso ele fica rotineiro de dizer isso o tempo todo. No mercado é difícil encontrar gente, no mercado é difícil encontrar gente, porque a gente sabe que está. Essa é a realidade, principalmente do nosso setor. E aí, o que eu vou fazer com isso? Enquanto gestor, não vai dar para eu ficar me lamentando o tempo todo e deixar 60 dias um processo seletivo em aberto da minha empresa e argumentar durante esses 60 dias com o meu diretor e para o gestor de área lá, para o encarregado, que está difícil contratar. Eu preciso internamente formar talentos, desenvolver competências e construir liderança. A partir do momento que eu começo a trabalhar isso aqui, eu deixo, em grande parte, de depender desse mercado que está escasso. Eu deixo, em grande parte, de depender da falta de comprometimento que existe hoje nas pessoas que a gente tanto fala. Então eu entendo que existe uma diferença gigante entre empresas vencedoras e empresas comuns. Aí vamos falar de outros aqui? RH operacional e RH estratégico. Né? No RH operacional, contrata e demite, controla documento, resolve demanda do dia a dia, executa processo. Uma coisa que já está muito mastigada para a gente, né? Que a gente vê todo canto que a gente vai. RH estratégico desenvolve liderança, retém talentos, reduz turnover de forma sustentável, cria sucessores internos e impacta o resultado do negócio. Por que eu coloco aqui reduz turnover de forma sustentável? Porque eu conheço empresas que às vezes chegam até em evento. Qual foi o percentual da empresa de vocês de turnover ano passado? Fulano, o meu foi 15%. Fulano, o meu foi 10%. Na minha empresa foi 3%. Na minha empresa foi 4,5%. Na minha empresa foi muito abaixo da média nacional. Olha, em percentual, se falando em números, perfeito.
Mas como é que tu está reduzindo o teu turnover? É segurando gente ruim? É deixando de demitir quem tem que demitir só para dizer que teu turnover é baixo? É deixando dentro da tua empresa um monte de gente que não está querendo nada, é tu puxando a corda para um lado e o cara puxando para o outro. Tudo que você implanta, o cara diz que vai dar errado. Tudo que você pede, o cara bota cara feia. O cara só trabalha quando tem gente lá olhando. Quando ele sai de perto, o cara para de trabalhar. Aí essa pessoa que está segurando, né, para no final do ano dizer que o teu turnover está baixo. O teu turnover não está sendo sustentável não, amigo. Esse número aí é só para você se amostrar para os outros e dizer que o teu turnover está mais baixo do que o deles. Eu atuando como gestor de RH, eu prefiro chegar num canto e dizer que meu turnover está 20% e eu tirar o máximo de nocebo possível dentro da minha empresa do que dizer que está 5% e só a gente me dando dor de cabeça. E tem um monte de empresa que eu conheço que é assim. E aí volta a falar. Você tá enganando os outros, não, você está se enganando. Porque você sabe o porquê teu turnover está baixo. Porque tu está segurando gente que tem um baixíssimo desempenho que não está entregando nada de resultado. E volta a falar, RH vive de resultado também. Aí tu mostra um número lá para o diretor, mostra um número lá para o teu gestor, camufla e finge que está tudo bonito. Quem está sofrendo, enquanto você como RH, não, porque teu número está lá bonitinho. Quem está sofrendo é quem está lá na ponta, na operação principalmente. É o encarregado, trabalhando com metade da equipe com gente ruim. Que não está dando resultado nenhum com o negócio. E aí, vocês consideram um RH DHO, um RH estratégico, um RH que está dando resultado? Um RH que está alinhado com o propósito do negócio? Processo mantém a empresa funcionando, a estratégia faz a empresa crescer. Enquanto você é um RH que só mantém o negócio funcionando, infelizmente, o teu diretor não vai ver como um RH estratégico. Tem que fazer? Tem. Os processos básicos do dia a dia, principalmente em empresas um pouquinho menores, que às vezes você também faz atividade de DP, você também acompanha o fechamento de uma folha, às vezes você até executa o fechamento de uma folha de pagamento. Você manda umas férias lá para a contabilidade, se a contabilidade for externa. Tem que fazer? Claro. São processos que devem ser feitos, que precisam ser feitos. Mas tudo isso não vai fazer o teu negócio crescer, não. Ele vai fazer somente funcionar. Enquanto tu é um RH que só faz a empresa funcionar, infelizmente o teu diretor nunca vai ver você com os olhos que você gostaria que ele te visse. Porque para ele, muitas vezes, se você ganhar um salário de R$3.000, de R$2.000, se você ganhar, às vezes, um salário comercial, ele vai achar que está caro. Porque para ele, você é um RH que só dá custo. Infelizmente, não vão olhar para você como você gostaria que eles olhassem. Quando você começa a ser de fato estratégico e faz de fato a empresa crescer, aí sim. Às vezes tu vai pedir lá um valor para comprar um projetor para colocar dentro da sala, vai pedir um espaço maior, vai pedir para trazer um profissional de repente lá de fora para ter um momento com os colaboradores. Aí fica um pouquinho mais fácil o teu poder de barganha para conseguir. Porque você está fazendo somente o negócio funcionar, você está fazendo o negócio crescer. A gente precisa entender que RH não trabalha para RH, não. Nós trabalhamos para o negócio. Como é que estão os KPIs de você hoje dentro da empresa? Enquanto RH, você sabe hoje qual está sendo o faturamento por colaborador da sua empresa? Você sabe quanto é que está custando hoje aquela demissão com base numa contratação errada, porque o líder convenceu a você a contratar aquela pessoa. Você não estava convencida, mas você cedeu para evitar o debate.
E contratou porque o líder disse que dava certo. E aí você acha que ganhou a batalha, porque no final você vai olhar para ele e vai dizer, tá vendo? Eu não disse a tu que tu estava errado? Você também está perdendo essa batalha. O turnover é teu, o resultado é teu. Não acha que você ganhou a batalha simplesmente porque você vai olhar para ele e vai dizer assim, eu disse a tu que não era para contratar? Você disse que dava certo. O RH ele trabalha para o negócio, o RH ele não trabalha para o RH não. Vocês já fizeram o levantamento de 2025, 1º de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 e sabe quanto é que custou todas as demissões, todas as rescisões de contrato que vocês fizeram durante o ano? Quando é que foi? Se você não mede esses números, você não está sendo estratégico. Você não tem que entender só de RH. Você tem que entender do negócio. Para você estar alinhado. Quem não entende o negócio, e quem não entende o negócio, dificilmente vai ser estratégico. O supermercado tem as suas particularidades. Se eu achar que eu trabalhei 10 anos, 15 anos dentro de uma clínica como psicólogo, e tem muito no mercado, e achar que eu vou para dentro de uma empresa como RH e achar que lá eu vou trabalhar igual eu estava clinicando dentro de uma clínica, eu vou estar mais perdido. Se aqui usa também, eu vou estar mais perdido que segue em tiroteio. Porque a maneira de trabalhar é totalmente diferente. Eu preciso conhecer o negócio, eu preciso entender o negócio. Né? Qual o impacto financeiro de uma demissão mal gerenciada ou de um recrutamento equivocado, como eu tinha falado? Qual o custo da rotatividade, como eu tinha falado? Qual o custo? Você já conseguiu mensurar o impacto de uma liderança despreparada? Eu tenho um líder muito ruim, eu entendo que ele é muito ruim. Eu falo aqui a grosso modo, ele é muito ruim. Ninguém dura dentro daquele setor. O pessoal pede para sair na experiência, o que ainda é bom, que não tem o custo da multa rescisória, né? Mas o pessoal, é toda hora a gente entrando e saindo, as pessoas não duram, não tem nenhum colaborador que tenha passado um ano dentro da empresa. Porque o líder é totalmente despreparado. Pega um número de todas essas rescisões, calcula tudo e apresenta para o teu gestor, apresenta para o teu diretor. Faz uma entrevista demissional com todas essas pessoas e vê o que tem em comum se voltando para a liderança e apresenta para o teu diretor junto com esses custos dessa rescisão contratual. E mostra para ele qual o custo que está sendo segurar aquele gestor dentro do setor. Aí você vai ter embasamento, aí você vai ter propriedade. Aí você não está achando. O diretor não vai mais, mas você acha isso. Isso aí é sua opinião. Não é minha opinião não, meu amigo. A opinião aqui, ó. De 32 colaboradores que saíram no ano todo aqui e que deu esse custo aqui pra gente, ó. Esse custo aqui poderia ser pela metade ou talvez até menos. Se a gente tivesse um líder preparado dentro do setor, se a gente tivesse um líder que pudesse treinar as pessoas dentro do setor, ensinar, desenvolver. Fora aquilo que a gente não consegue mensurar, né? Aquele cara que não é treinado e que atende um cliente mal. E que quando a gente perde um cliente, não é só um cliente que a gente perde, principalmente hoje com o poder de rede social. O cara antes saía da loja da gente lá com raiva da gente, por conta de um mau atendimento, ia para casa e dizia a esposa dele, ou a esposa dizia para o marido. Hoje o cara vai ter uma foto e posta lá no Instagram. Aí vem aquele poder que a rede social tem de julgar. Às vezes nem foi daquele jeito, mas todo mundo começa a descer o pau também. Aí tu acha que só perdeu um cliente. Qual foi o tamanho do prejuízo que eu tive com o despreparo dessa equipe? Não dá nem para mensurar. E aí eu vou repetir a frase que eu gosto de usar muito aqui embaixo. Quem não entende o negócio dificilmente vai ser estratégico. Você passa para mim, por favor? Outro assunto que dói muito na gente, né? O RH ele não cuida da equipe. O líder cuida.
Meu amigo, pare de achar, minha amiga, pare de achar que é você que tem que aplicar uma advertência com o colaborador. Pare de achar que é você que tem que chegar lá com um avisozinho prévio e passar para o colaborador. Ah, Anderson, mas eu vi em outros lugares que é assim. Eu não acho que deva ser assim. Eu, Anderson, não acho que deva ser assim. Quanto mais eu centralizo em mim, menos eu desenvolvo os meus líderes. O cara abrir a boca e dizer que é um líder, que é um gestor, sou encarregado aqui há 10 anos, mas tudo ele manda resolver com o RH porque ele não sabe resolver. Ah, vai lá e assina lá com a RH. Ah, não, mas eu chego com o RH. Não, mas é porque tu tem que fazer. Não, mas eu não sei como é não. Vem que eu ensino. Não tem problema, eu vou preparar aqui um treinamento para todos os encarregados. Era o que eu fazia lá na rede de supermercado. Não era treinamento aleatório não, era treinamento com base em demanda, que é assim que tem que ser. Se meus encarregados eles não sabem passar um documento aqui de aviso para o colaborador assinar, eu vou treinar. Está todo mundo dentro da sala, tal dia, tal hora, deixa eu ler aqui coisa. A gente vai fazer um treinamento, tá? É um treinamento bem bacana, vocês vão gostar. Não diz nem o que é. Pessoal, hoje sabe o que a gente vai aprender hoje? Entender como é que funciona e como é que a gente executa a hora de passar ali em 5 minutinhos um aviso para um colaborador que a gente acha que não está mais entregando, que vocês muitas vezes acham que não está mais entregando o resultado. Que é fácil demais. Eu contratei porque a minha opinião foi mais forte que a sua, e para você não ter, enquanto RH, não ter queda de braço, nem para queda de braço, você cedeu e deixou eu contratar uma pessoa errada. Eu fui preguiçoso e não quis cuidar desse colaborador. Eu não quis desenvolver esse colaborador. E na hora de demitir, eu mando lá resolver com você. Amiga, isso é muito fácil. Eu quero ser encarregado dessa loja. Porque os problemas só jogam para os outros resolver. Eu ganho para ser gestor. Mas o gestor é outra pessoa. E quando diz, foi o pessoal lá de cima que mandou te demitir. Pois é, né? Falando mal do colaborador do RH. A cultura do não fui eu, não é culpa minha. Você sai daqui, mas a gente continua sendo amigo, viu? Por mim, você nem saía. Nós que lute. Bota todo mundo em uma sala. Já planeja a data lá. E peraí, agora vocês vão aprender uma coisa massa aqui, ó. Isso aqui é pro bem de vocês. Vocês vão estar se desenvolvendo enquanto líder. Não saiam daqui dizendo um dia que vocês passaram 10 anos aqui como encarregado e vocês são os líderes e você não sabe como funciona o início de um processo de uma rescisão, não. Ah, mas eu não sei o que eu vou falar. Como é teu nome? Lidiana? Ah, Lidiana, mas eu não sei o que eu vou falar. Porque o colaborador ele vai falar um monte de coisa, eu não sei o que eu responder. Se eu falar uma coisa errada para ele, você diz assim, meu amigo, você vai falar nada. Você vai estar dentro de uma sala e vai dizer assim, olha, aqui é teu aviso, tá? A partir de tal data, ou a partir de hoje, se for um aviso indenizado, a gente agradece. Ah, mas é só isso? É. Porque na hora de demitir não existe feedback. O feedback é antes, e quando ele é funcionário ainda, pode fazer alguma coisa para a empresa. Depois que ele sai, você quer ensinar, né? Aí depois que ele está saindo aqui, era para eu dizer a ele que ele está saindo porque não teve, ele não se comunicava bem. Ah, vou dizer que ele está saindo porque ele faltou muito, ele faltava demais, ele não justificava. Tá, e por que ele não deu esse feedback enquanto ele era funcionário da empresa, para ele parar de faltar? Por que tu não deu esse feedback antes, para ele melhorar a comunicação dele? Certo? Então eu vou ensinar aqui, a partir de agora, aí vocês vão fazer. As primeiras, não se preocupem, eu vou estar lá acompanhando. Vocês não vão ficar jogados sozinhos dentro de uma sala com um colaborador, não. Se preocupe, não. Vou sentar juntinho com vocês lá e vou acompanhar. Vou estar lá só ouvindo. E em 2, 3 minutinhos você vai fazer isso. Ponto. Se em algum momento existir uma inconsistência, uma resistência, você está lá enquanto RH, vivendo a experiência com ele.
né? De mãozinha dada com ele. Mas não assuma responsabilidade que não é sua. O RH não cuida da equipe, o líder cuida, você dá suporte. Aqui eu também estou eliminando, eu não estou aqui, vou sair de cena. Não. Você só não é protagonista aqui. O líder tem que ser. Né? O papel do RH é oferecer ferramenta, treinamento. Um exemplo prático que eu passei agora, dar suporte. Eu vou lá acompanhar. Não se preocupe não. As próximas 3, as próximas 5 aqui eu vou estar com você, de saladinho. Lhe acompanhando. Você não vai nem ficar nervoso, você não vai nem sentir. Eu, enquanto RH, ofereço metodologia, ofereço ferramenta, treinamento, suporte. E aí eu digo assim, ele influencia. Quando a gente vai para as definições de liderança, influenciar talvez seja a palavra que mais aparece. Influenciar pessoas. O líder, sim, ele influencia pessoas. Ele aplica no dia a dia aquilo que ele aprende. E aí, muitas vezes, quer que ensina? Aí sim, entra o meu papel. Eu, enquanto RH, desenvolvendo essa liderança. E ele lá vai aplicar no dia a dia, vai dar feedback. Tá falando do setor de RH, e aí chegava um colaborador. Anderson, faz 6 meses que eu estou aqui na empresa. Meu gestor nunca conversou comigo, queria um feedback seu. Eu digo, meu amigo, como é que eu vou dar um feedback? Você está enfiado lá dentro da padaria o dia todinho, eu aqui dentro da minha sala, rodando essa loja todinha, como é que eu vou dar feedback a tu? E aí o pior que no mercado a gente acha, aquele RH, o que é DHO, que aí, para se achar mais, elevar e inflar o seu ego, ele faz o quê? Tá certo, sente aqui, que eu vou lhe passar esse feedback sem propriedade nenhuma, porque tu não está lá com ele no dia a dia dentro do setor. Como é que tu vai dar feedback para ele? Mas para eu inflar o meu ego e dizer que eu sei de tudo e dizer que eu faço tudo que os encarregados, que os líderes não fazem, que eu sou muito bom e que eu sei como dar o feedback, eu conheço vários tipos de métodos, de metodologias para dar feedback, sendo aqui que eu vou dar. Sendo aqui que eu vou lhe passar. Né? Muitas vezes não ensina porque ele quer fazer. Ele sabe que é um líder, mas para ele dizer que sabe mais, que ele é importante para a empresa, que ele não pode tirar férias. Eu não posso tirar férias, porque se eu tirar férias, meu Deus do céu. O mercado vai funcionar do mesmo jeito, vai abrir todos os dias. Se tu morrer hoje, o mercado não vai fechar, não. Aí tu vai ficar absorvendo um monte de coisa para tu, achando que tu é o RH mais importante do mundo, tu não tem nenhum negócio que tu tá lá dentro. Tu não estava fazendo o negócio crescer. Aí quer ser visto como um RH estratégico. Não vai. Não vai. O RH ele não escala cuidando de pessoas. Ele escala formando liderança. Você passa, Jonathan, para mim, por favor. E aqui é aquilo que a gente já sabe, né? Por que os bons profissionais vão embora? A gente está falando aqui da falta de preparo da liderança, da importância de eu, enquanto RH, preparar. Agora é preparar na prática. Lembra lá do RH preto no branco? Não é estar toda hora dizendo aqui, a gente tem que formar líder. Formar. Como? Mas tem que dar desenvolvimento tal e tem que fazer isso. Meu amigo, faça o básico primeiro. Não fique toda hora, eu vou criar um programa dentro da minha empresa, desenvolver o líder, fazer não sei o quê. O teu encarregado aí não sabe nem dar um feedback para o colaborador. Aí tu quer criar a cereja do bolo se tu não sabe preparar nem a massa. Aí cria um programa extraordinário dentro da tua empresa, e que tua empresa é tampa, que tu é o RH tampa, que tu é o DH tal e não sei o que mais lá. O teu encarregado sabe nem dar um feedback. O teu RH não sabe nem passar um aviso para o colaborador. Sabe aquela advertênciazinha básica lá, disciplinar, porque o colaborador faltou, ele sabe que faltou, ele sabe que não trouxe um atestado, ele sabe que não trouxe nada, ele sabe que é falta. E existe o processo lá de passar assina aqui, para formalizar aqui a tua ausência injustificada.
O teu colaborador não sabe fazer isso. Aí tu cria um programa de treinamento extraordinário dentro da tua empresa e acha também que você é o RH extraordinário. Meu amigo, vou falar de novo, é RH preto no branco, faça o que precisa ser feito. Não queira trabalhar só para aparecer não, queira trabalhar para dar resultado. Não trabalhe para aparecer não. Porque você está enganando o mercado, você está se enganando. Daqui a 10 anos você vai estar no mesmo canto e não vai entender o porquê. Faça o que precisa ser feito. Faça um treinamento que precisa ser feito, que realmente vai fazer falta, que vai mudar a tua rotina, que vai tirar de você coisas que você não deveria nem estar fazendo. Falta de reconhecimento, falta de desenvolvimento, falta de comunicação, falta de propósito, falta de liderança. Aí vai entrar naquele clichêzão lá que a gente escuta todo dia, né? Pessoas entram em empresas, pessoas saem de líderes, né? Ah, mas aqui está com outras palavras, mas quer dizer aquilo que a gente escuta todo dia, né? Ah, mas as pessoas elas pedem demissão, mas na empresa, as empresas pedem demissão pelos seus líderes. E por que eu não preparo o meu líder para fazer o básico do básico? Eu quero preparar eles para o extraordinário, mas nem o básico eles conseguem fazer, eles sabem fazer, porque eles não sabem por onde começar e porque eu acho que eu tenho que fazer, porque que eu acho que tenho que fazer mais do que todo mundo e porque eu acho que eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ser o protagonista. Anderson, mas treinar custa caro, às vezes nem eu tenho competência para fazer tudo isso. Também não. Aí a gente vai para quem tem. Aí a gente vai falar da Kelly, que agora está lá em Natal no Grupo Mira, porque todo mundo acredita que ela tem mais competência para o programa lá que eu vi no seu Instagram. Conheço muita gente lá do Grupo Mira, a gente vai procurar quem tem. Então treinar custa caro? 1 milhão foi que você falou? Ou foi 2 milhões lá para fazer aquele treinamento lá, Kelly? Treinar custa caro? Custa. Mas a gente não está aqui para falar que treinamento é caro. A gente está aqui para falar que custa muito mais caro não treinar. Que custa muito mais caro. Aí eu vou trazer aquele exemplo de novo lá do cliente, né? Dos clientes que a gente perde todos os dias pela falta de preparo, né? Pelo despreparo da nossa equipe lá dentro do setor. Me dói quando eu chego dentro de um supermercado e não é nem só a falta do bom dia, muitas vezes de um operador de caixa, é eu dar bom dia e ele nem responder. Porque a gente fala muito do atendente que deixa de dar bom dia, né? Porque inicialmente a gente entende que tem que vir dele, né? E não do cliente. Mas não é muito pior, não é tão pior quando o cliente dá bom dia e não é nem respondido. Ontem, inclusive, eu tive uma experiência bem negativa. Quem está aqui, que estava comigo ontem, sabe que a gente chegou no local, nós demos boa tarde, a atendente não nos respondeu, aí chegou um cliente depois de mim, perguntou se tinha tal produto, ela simplesmente virou de costa primeiro, para dizer que não tinha. Aí o cliente perguntou o que tinha, quando ela respondeu, ela já estava uns 4, 5 passos na frente. Eu acho que a cliente não escutou nem o que ela tinha falado. Qual o custo de uma pessoa despreparada para o meu negócio? Então treinar custa caro? Custa. Mas a gente precisa, através de dados, através de números, mostrar para a nossa gestão, para os nossos diretores, de que não treinar custa muito mais. Volta lá, pega lá o custo todinho do ano passado, quanto é que deu. Pega a autonomia durante alguns meses para fazer a contratação, para preparar a liderança e depois compara os números. Olha, comparar aqui o número de turnover, vamos comparar aqui, né, vamos mensurar, fazer a diferença aqui do custo das demissões em tal período e vamos comparar com esse período aqui que eu estava à frente, que eu estava acompanhando, que eu deixei de fazer algumas coisas e me dediquei a preparar essa equipe, a preparar esses líderes aqui, a preparar esse líder específico que eu entendia que eu estava precisando mais do que qualquer outro.
e faz esse comparativo e entrega lá para o teu diretor. Aí, mais uma vez, a gente vai sair do achismo, né? Então, volta a falar, custa caro? Sim. Mas não chega lá só como eu acho. Mas eu acho, diretor, que custa mais caro ainda não treinar. Mostra para ele em números, mostra para ele em dados, né? Desenvolvimento como vantagem competitiva. PDI. Tem PDI dentro da empresa de vocês hoje? Existe plano de desenvolvimento individual? Sim ou não? Hoje vocês estão fazendo esse trabalho de PDI com alguns colaboradores, com alguns gestores, isso aqui tem. Plano de sucessão. Hoje é muito difícil, Anderson, vamos voltar lá para o início da nossa conversa. Hoje é muito difícil conseguir açougueiro. Hoje é muito difícil contratar um padeiro. Hoje é muito difícil contratar um encarregado. Isso é pior do que a gente achava. É pior do que a gente imagina. Porque não é só, tá difícil contratar um açougueiro. Sabia que pode ficar pior? E se tem um açougueiro, enquanto vocês estão aqui, estiver agora lá assinando uma cartinha e pedindo para sair hoje? Não é pior? Porque vocês vão chegar segunda-feira com uma dor de cabeça de ir atrás desse açougueiro que é difícil. Por que eu estou falando isso? Se o açougueiro de vocês pedir para sair hoje de tarde, tem alguém para substituir lá dentro do setor? Existe um plano de sucessão hoje lá dentro da empresa? Existe alguém hoje para, se o padeiro pedir para sair, ele assumir a posição de padeiro? Existe alguém dentro da tua empresa hoje para assumir esses cargos operacionais com uma responsabilidade maior? Não vou nem falar dos cargos estratégicos. Existe desenvolvimento de liderança? Meus líderes estão dentro de um programa hoje para desenvolver habilidade de comunicação e outras habilidades. A gente trouxe alguns exemplos mais práticos do dia a dia, que está muito dentro da rotina dos líderes, que muitas vezes eu falo dentro da rotina do líder, mas também está dentro da nossa rotina, porque não é o líder que faz, somos nós. Como é que está a capacitação interna da nossa operação? Os treinamentos de atendimento. Como é que estão os treinamentos internos hoje da minha empresa? Mentoria, transferência de conhecimento de profissionais experientes para novos talentos. Existe hoje algo voltado para isso? Como é que eu lido hoje com os programas de estágio? No Rio Grande do Norte, hoje, a Doutor Estágio hoje está praticamente com todas as redes de supermercados do Rio Grande do Norte. Acabamos de fechar com mais uma lá recente agora, que foi a Rede Seridó, né? Como é que vocês estão lidando hoje com essa possibilidade de formar pessoas? Quando eu saí da Super Show, o meu encarregado de frios entrou como estagiário. O meu encarregado, na época, pelo tempo, não era doutor estágio ainda, porque eu não conhecia. Mas entrou como estagiário. O meu encarregado de açougue entrou como jovem aprendiz. O meu encarregado de CPD, que assumiu o setor de RH quando eu pedi a minha saída, entrou como estagiário de TI. A minha encarregada de frente de loja entrou como estagiária. Metade da minha equipe de prevenção de perdas entraram como estagiário, alguns de administração, outros de TI, outros de contabilidade. São alguns que eu estou lembrando aqui até pelo tempo. E era algo que eu gostava de falar em todo o processo seletivo que eu fazia dentro da empresa. Dentro da rede, todo o processo que eu fazia, eu trazia os exemplos de todos os aprendizes e estagiários que estavam construindo carreira dentro da empresa. Quando eu saí, 70% dos meus encarregados, dos meus líderes, eles entraram ou como aprendiz ou como estagiário. Como é que está a formação hoje? Eu estou utilizando o programa de estágio como porta de entrada, e aí eu vou falar grosso modo o que eu falo nas minhas apresentações. O programa de estágio é porta de entrada, é para separar o joio do trigo. Vou ter experiência positiva sempre? Não. Os que não der certo, beleza, vai ser feliz em outro lugar. E os que derem?
E os que eu vou ter oportunidade de fazer eles se desenvolverem, de fazer eles crescerem. Para isso eu só preciso entender que eu preciso preparar. Lá no Rio Grande do Norte eu falo muito, né? Doutor Estágio, ela divulga, ela tria, ela encaminha, ela gerencia os contratos de estágio, ela dá suporte, ou seja, ela faz 90%. Mas se você, enquanto empresa, com os 10% que você tem que fazer, que é acompanhar, não fizer, esses 90% do teu estágio não vale de nada. Os 10% de acompanhamento valem muito mais do que os 90% que o teu estágio faz. Como é que eu estou utilizando isso hoje? Como é que eu estou formulando? Hoje, os estagiários de vocês, dentro da plataforma, eles assistem aula comigo. Não sei se vocês sabem, se é um momento já foi falado, mas eu sou hoje o professor da plataforma. E a gente tem hoje dentro da plataforma um módulo chamado Competências para uma Carreira de Sucesso dentro desse supermercado. E como fazer carreira dentro desse supermercado. Ou seja, é um módulo que vai mostrar para Joãozinho, lá de 18 anos, que acha que o supermercado se resume a ser um operador de caixa ou embalador, e mostrar para ele que se ele tem um sonho de ser psicólogo, tem espaço para psicólogo dentro da empresa. Que se o sonho dele é trabalhar como contabilidade, como contador, como administrador, tem espaço para ele dentro de um supermercado. Que Maria, que o sonho dela é ser uma nutricionista, que tem espaço, que existe nutrição dentro de um supermercado. Que ele teria falado das boas práticas de manipulação e por aí vai. Então tem espaço para a carreira dentro do supermercado. As pessoas podem porque elas não sabem. Porque elas ouviram o tempo todo, desde sempre, dizer que o supermercado é para escravo. Eu escuto essa frase desse jeitinho que eu escuto. Supermercado é escravidão. Eu divulgo vaga lá em Natal com uma página de reportagem lá, jornalismo que tem um poderio muito alto lá em Natal. E às vezes tem gente que vai lá para o comentário para dizer assim, um chicote na entrada ou na saída. Você já ouviu esse termo? O cara nunca trabalhou em supermercado, ele está falando isso porque ele ouviu alguém dizer. Porque ele acha que em supermercado a gente trabalha 12 horas por dia, numa escala de 7 por 7, que a gente trabalha todos os feriados do ano, e que a operadora de caixa lava a loja, e que lava o banheiro, e por aí vai. O cara não tem nem noção do que é supermercado. Mas ele se baseia numa ideia de 100 anos atrás, porque alguém um dia falou para ele. Aí o teu jovem talento que está entrando lá no programa de estágio, ou como jovem aprendiz, ele é ciente quando ele é dentro da tua empresa que não é assim? Ele é ciente que existe um plano de carreira? Ele é ciente que podem, com base no desempenho dele, surgir ótimas, excelentes oportunidades para ele dentro da tua empresa? Se não, eu preciso falar para ele. E eu sozinho não consigo nada. Então eu preciso preparar os meus líderes para que os meus líderes tenham a competência de também falarem isso para eles quando eles entrarem. Tudo isso que eu estou trazendo aqui, PDI, plano de sucessão, mentoria, desenvolvimento de liderança, treinamento interno, programa de estágio, tem algo em comum. Tudo isso aqui é voltado para quem já está dentro da minha empresa. Nenhum desses que eu trouxe aqui, de desenvolvimento como vantagem competitiva. E por que eu falo como vantagem competitiva? Porque, mais uma vez eu falo, se você não desenvolve, você fica 100% dependente desse mercado de trabalho que a gente sabe hoje que está escassez de mão de obra, não tem qualificação, o pessoal não quer nada com a vida, não tem comprometimento, por aí vai. Eu vou estar 100% dependente desse mercado. Se eu não faço nada disso aqui, eu vou estar 100% dependente. Eu vou estar brigando com o supermercado que fica mais próximo de mim por tal pessoa para ele ser encarregado, porque um puxa pelo braço, outro puxa pelo outro. Eu vou sair um pouquinho dessa disputa aqui. Peraí, agora eu vou começar a preparar, agora eu vou começar a formar. Eu quero depender menos. O mercado está ruim, o mercado está bravo,
Tem vaga que eu abro que passa mais de 30 dias para preencher a vaga. Então, peraí, eu quero depender menos disso aqui. E como é que eu faço para depender menos? Formando mais. Preparando melhor. Desenvolvendo pessoas. Desenvolvendo minha liderança. É fazendo isso aqui que eu vou depender menos desse mercado escasso que está me dando tanta dor de cabeça. A gente já está chegando quase no final aqui. Eu queria trazer esse ponto aqui que eu acho bem importante, né? Como é que o RH gera valor real para o supermercado. E a gente já conversou sobre isso aqui. Eu acho que desde o primeiro slide que eu estou falando sobre isso, né? Só para dar uma ênfase maior aqui. Mas eu trouxe aqui diferenças que a gente já foi conversando aqui, né? O RH reativo e o RH proativo, né? O RH reativo é aquele cara que fica esperando o currículo chegar lá na sala dele. O RH que só reclama de mercado, que é o que eu estou falando o tempo todo, que depende do mercado, que é o que eu acabei de falar também. É o sempre que atua sempre depois. É o que sempre espera. O mercado está ruim, mas eu estou lá sentado, na minha salinha lá, esperando o currículo perfeito chegar. Eu estou esperando o ótimo candidato procurar minha empresa no meio de 100. Eu estou sempre esperando. Eu estou sempre sendo reativo. Aí tem um amigo meu que também é RH, que quando o currículo não vem até ele, ele vai até o currículo. Anderson, você disse que com você RH preto no branco, o que eu tenho que fazer? Como é que eu faço isso para ir até o currículo? Tu está precisando de gente para trabalhar, tu acredita no potencial das pessoas, tu acredita no poder dos jovens ainda, apesar de, Anderson, mas eu tive experiências negativas, mas eu acredito sim que tem aquele jovem que tem potencial e tal. Faz o seguinte, tem uma escola que fica a 1 quilômetro lá do teu supermercado. Sai da tua sala e vai lá. Conversa com o diretor, conversa com a coordenação, passa a tua proposta, prepara uma apresentaçãozinha, leva lá para eles, mostra lá para eles. Eles vão amar, porque isso é trabalho social, você está incluindo a sociedade também ali no babado, né? Apresentou, gostou, poxa, então quando é que eu posso vir aqui para fazer um trabalho de apresentação para os jovens? Eu quero aqui pegar os alunos do 2º e 3º ano dessa escola aqui. Eu quero apresentar para eles aqui essas oportunidades de trabalho aqui para primeiro emprego. A gente não exige experiência. Vamos ver os interessados? Vou apresentar lá, falei do meu supermercado, quantos anos ele atua na cidade, qual é a minha missão, qual é a minha... Se tu não conseguir ninguém, tu conseguiu algo extremamente importante. Aquele menino vai chegar lá na casa dele, vai dizer ao pai dele e à mãe dele, tá o supermercado folhar, que ele não sabia nem qual era a missão. Mas não sabia disso aqui? Aí a mãe dele, poxa, o supermercado de fulano é diferente. Você ganha em todas as formas. Aí tu vai lá, apresenta a proposta e diz, ó, tem vaga, dá um nomezinho aqui, ó, que a gente vai entrar em contato e vai fazer o processo. Eu vou até falar com o diretor para vir fazer o processo aqui. Processo de jovem aprendiz de estágio eu fazia dentro de uma escola, que ficava na mesma rua do supermercado que eu ficava lá, grande parte das vezes, lá em Natal. Eu fazia dentro da escola o processo seletivo. Conseguia a sala com o diretor e fazia o processo lá. A etapa final que eu levava para a loja lá, já dos que chegavam na etapa final. Não espera o currículo perfeito chegar lá na tua mesa, não. Não seja o reativo, não. Seja o RH proativo. Né? Desenvolva a liderança, forme talento, crie sucessor. A gente já falou sobre isso o tempo todo aqui. Né? Hoje está difícil contratar? Sim ou não? Você está formando seus próximos talentos? Vocês estão formando gente? Quem que assume quando o seu líder sair? Quem que vai assumir quando o encarregado, se de repente o encarregado pedir para sair, se o açougueiro pedir para sair, se o padeiro pedir para sair, quem que vai assumir? Quem depende de mercado vai disputar talento o tempo todo. Quem desenvolve talento vai construir o futuro da empresa. Você vai ficar menos dependente desse mercado que a gente diz o tempo todo que está ruim. RH não é sobre contratar pessoas. É sobre construir empresas através das pessoas. RH vive de resultado.
Saia da ideia de colocar uma plaquinha bonita na porta da sua sala, de não querer ser chamado de RH porque está ultrapassado e não fazer o básico que você precisa fazer para você fazer o seu negócio crescer. Quer botar uma palavra bonita? Perfeito. Desde que você faça o que precisa ser feito. Mas somente a palavrinha bonita, o quadrinho bonito, o títulozinho bonito. Eu vou ser promovido, mas não queria como gerente de RH, não. Eu queria gerente de DHO. Perfeito, bota lá na carteira lá. Mas faça o que precisa ser feito. Nós não somos o que nós falamos. Nós somos o que nós fazemos. Que nem de minha mãe falar, até papagaio fala, né? Deixa aqui o meu Instagram para vocês, Anderson Salles PSI. WhatsApp aqui também para a gente conversar aí. Podem ficar à vontade para mandar um oi, tá? Deixa o espaço aberto aqui de alguns minutinhos. Sei que ultrapassei aqui, mas caso alguém queira conversar aí um pouquinho antes de a gente fechar o momento, acho que talvez seja o momento mais importante, tá? Agradeço de coração vocês terem vindo. Eu acho que ninguém saiu da sala. É um bom sinal. Muitíssimo obrigado. Vou ficar aqui até o final do evento. Tenham um excelente final de semana. E eu espero ter, de alguma forma, agregado em alguma coisa aqui nesse momento que nós tivemos, tá bom? Muito obrigado.